Olá, eu sou a Aline Padilha, sou parteira intercultural e também terapeuta, criadora da terapia de acolhimento uterino. Dentro de todo o meu trabalho, nas buscas pelas raízes ancestrais, desse autocuidado, eu pude observar muitos benefícios, principalmente toda essa questão, né, que o saber ancestral traz, que a ginecologia natural traz, que é muito um lugar de você voltar para o contato consigo mesma. Então fala muito de um lugar onde eu preciso observar como o meu corpo reage em determinados momentos do ciclo, observar como o meu corpo reage quando entra uma substância nova. Então fala muito de um lugar de autonomia, de um lugar de observação, de um lugar de autoconhecimento. Esse conhecimento ele é tão importante nesse momento onde nós estamos vivendo um outro paradigma de vida, onde o mundo nos pede para estar fora, isso considerando antes da pandemia, né? O mundo pede para a gente estar fora, estar numa correria, a gente não tem tempo para se escutar, a gente não tem tempo de observar os nossos ciclos, de observar as diferentes formas, né, as diferentes sensações que nós temos, e a gente não tem tempo para tudo isso. Quando a gente vem num paradigma de ginecologia natural, a gente está falando de um paradigma holístico, um paradigma que vai observar o meu ritmo de vida, o meu corpo, em interação com as minhas emoções e não somente só como um corpo. Quando a gente fala de um paradigma alopático, então o uso dos fármacos, né, que nós temos disponíveis, nós estamos falando de uma questão exclusiva de tratamento de corpo físico. Mas e aquelas emoções? Né? Quando a gente mergulha nesse conhecimento da ginecologia natural, quando a gente mergulha nesse conhecimento que as nossas avós traziam, que nossos ancestrais, que antigas tradições trazem, a gente vai observar que o ambiente era olhado, como que está o ambiente dessa pessoa que adoeceu, como estão as emoções dela, como estão as relações dela, como que está o aspecto mental, o aspecto espiritual. Então, todos esses pontos, eles são fundamentais e cruciais para um atendimento holístico, para uma saúde holística, uma saúde que esteja de um ponto de vista integral, então uma saúde em todos os pontos. Eu não posso mais pensar somente num corrimento que eu quero curar no meu corpo, eu preciso entender por que esse corrimento está recorrente. Hoje em dia eu atendo muitas mulheres que vêm falar sobre a candidíase recorrente. Por que ela acontece? Será que é somente um efeito rebote do remédio? Porque isso também tem, né, dentro de um paradigma alopático, assim como acontece com as ervas também. Ou será que aquela candidíase ela vem comunicar uma outra história, uma questão com limites, que ela não está conseguindo dar dentro do relacionamento dela, uma questão em relação à sexualidade, que ela não se sente mais tão feliz. Enfim, tudo isso, quando a gente fala de uma busca ancestral pelas antigas práticas de cura, a gente vai ampliar esse leque de informações, para que assim a gente também possa ampliar esse leque de soluções. Por isso que é tão importante nesse momento onde a gente se encontra, né, muitas vezes distante do nosso corpo, distante dessa escuta. Eu encontro muitas mulheres que não conhecem nem o seu próprio ciclo, né, que não entende que às vezes tem corrimentos ali que não tem cheiro, que não são prejudiciais, que são corrimentos importantes, que estão falando na verdade de uma saúde dentro daquele ciclo. Então a ginecologia natural, ela vai falar muito desse lugar. Um outro ponto também que é importante pontuar é quando a gente fala da questão do qual que é a diferença do uso de ervas e do uso dos fármacos, né? Os fármacos, eles vêm muito no sentido de aplacar aquele sintoma. Ele vem para acabar com aquele sintoma. Isso é muito bom, né, também. Porém, quando a gente só vai acabando com o sintoma, a gente não está agindo na causa. E, na verdade, o que está provocando aquela situação? Esse é um ponto fundamental, essa é uma pergunta fundamental. E as ervas, quando a gente inicia um tratamento com as ervas, elas vão trabalhar justamente nessa questão.
As ervas, elas trabalham toda a situação, mas de dentro para fora. Então, o que acontece? Ela vai levar, vamos fazer um recorte aqui da questão do corrimento. Ela vai pegar esse corrimento e vai colocar de dentro, ela vai colocar para fora, ela vai colocar esse corrimento para fora, ela vai limpar esse corpo. Ela não vai aplacar aquele sintoma ali naquele momento, mas ela vai começar a limpar ele, a tirar ele. E isso, a incidência de ter casos recorrentes é bem menor. Quando a gente fala de um uso de ervas, quando a gente fala de um movimento de autoconhecimento, de escuta. Então, é nesse ponto que a gente fala da importância das ervas dentro da ginecologia natural. E também entender que esse uso de ervas é um uso onde é avaliado cada caso. Porque assim, a camomila não é para todo mundo, a lavanda não é para todo mundo. A gente não pode pensar num uso de ervas sem mudar esse paradigma que nós temos, do paradigma de ir na farmácia e comprar um remédio para dor. A gente precisa entender que o uso das ervas é um uso exclusivo, é um uso que conversa com o corpo daquela pessoa, é um uso que eu preciso entender toda a gama da história daquela pessoa para indicar a erva que seja correta para aquele momento, indicar a quantidade necessária de uso daquela erva, porque se usar demais também dá um efeito rebote, também pode causar intoxicação. Se usar de menos não vai resolver o problema, daí vai achar que foi por causa do uso da erva. Então, são coisas muito importantes para que a gente pense nesse dia de hoje, mas além desse paradigma, é entender que eu não posso entrar com ervas da mesma forma que eu entro com remédios. Eu preciso mudar essa forma de pensar e entrar num caminho de autoconhecimento, principalmente quando a gente fala de útero, de ovários, desse mundo interno profundo. Eu preciso mergulhar num autoconhecimento. Não é somente os sintomas que estão fora, e sim aquilo que está na mais profundidade, no mais profundo, né, de cada ser. É isso. Obrigada pela oportunidade, e o que mais eu puder compartilhar ou auxiliar você nesse momento, é só você me procurar. Um abraço.